Imagine-se no meio de uma tempestade, sentindo o peso de cada oração não respondida pressionando você. Você já sentiu como se seus gritos a Deus fossem engolidos pelo silêncio? E se eu lhe dissesse que esse mesmo silêncio pode fazer parte de um plano divino que leva a um crescimento e uma transformação profundos? Em breve, descobriremos por que suas orações podem não parecer respondidas e como abraçar essa jornada pode despertar uma fé mais profunda, abrindo seu coração para os milagres que o aguardam. Fique ligado para descobrir a poderosa verdade por trás das orações não respondidas. Vamos passar para um aspecto da nossa jornada espiritual que muitas vezes exige a nossa maior atenção: o perigo de deixar a dúvida ofuscar a fé após a oração. Este é um erro que penetra sutilmente em nossos corações, manchando os momentos muito puros de comunicação espiritual que tivemos com o Criador. É crucial compreender o quão significativo e talvez prejudicial pode ser permitir que a dúvida se infiltre até mesmo em um minúsculo canto do nosso ser. Imagine seu coração e sua mente como uma represa robusta e imponente, que se mantém forte contra a poderosa corrente das águas de um lado. Essas águas simbolizando as provações e tentações da vida. Uma barragem inabalável permanece, firme protegendo o que está por trás dela. Mas o que acontece se aparecer uma rachadura? Muitas vezes apenas uma pequena fissura é suficiente para levar toda a estrutura a um colapso catastrófico. Da mesma forma, mesmo uma pequena dúvida pode eventualmente aumentar, paralisando a nossa firmeza e comprometendo a nossa fé naquilo pelo qual oramos. Quando permitimos que essa dúvida se instale, ela gera um crescimento adverso que pode ofuscar as sementes da fé que plantamos através da oração. Hebreus 11:1 nos dá uma visão profunda da essência da fé que diz: ora, a fé é confiança naquilo que esperamos e certeza daquilo que não vemos. Esta escritura captura lindamente o que nossa fé deveria encapsular: estar certo do invisível. No entanto, o que muitas vezes acontece após a oração é que a realidade tangível se apresenta claramente contra a promessa do invisível. E é aqui que surgem as dúvidas, tentando de forma tão silenciosa e sutil velar a nossa fé com as falhas tangíveis e os e se deste mundo. Quando pedimos em oração e posteriormente duvidamos, somos muito parecidos com as ondas do mar, agitadas pelo vento, instáveis e incertos, como adverte Tiago 1:6. Mas como combatemos este invasor da paz, este adversário da fé? O primeiro passo é nos tornarmos guardiões vigilantes de nossos pensamentos após a oração. Reconheça que a fé e a dúvida não podem coexistir em harmonia. Onde um prospera, o outro deve murchar. Embarque na jornada de afirmar as promessas de Deus como uma ação de fé. Fale-os em voz alta. As declarações têm uma forma poderosa de influenciar a nossa mentalidade e reforçar a nossa crença. Diga-as em momentos de incertezas vacilantes. Quando a dúvida começar a sussurrar mais alto, deixe as promessas de Deus gritarem de volta. Além disso, cerque-se de uma comunidade de crentes que podem ajudar a elevar a sua fé em vez de alimentar as suas dúvidas. Busque conselho e junte-se à comunhão com aqueles que trilharam caminhos semelhantes antes de você, que podem testemunhar o poder da fé inabalável, prestando testemunho de orações respondidas. Não se trata apenas de encorajar uns aos outros em oração, mas de praticar ativamente a fé em ação juntos. Às vezes, o nosso ambiente pode desempenhar um papel decisivo na alimentação das nossas dúvidas. Avalie se há necessidade de mudança. Às vezes, entrar em uma sala cheia de guerreiros da fé, em vez de céticos, pode mudar toda a atmosfera de crescimento espiritual. Participe de grupos de estudo bíblico, reuniões da igreja ou até mesmo fóruns online, onde você pode compartilhar suas lutas e celebrar vitórias baseadas na fé. Além disso, entenda que a oração não é apenas um ato de pedir, mas um momento de reorientar nossos espíritos para a presença de Deus. Nos momentos em que a dúvida parecer avassaladora, retorne à essência da oração, não apenas como um pedido, mas como uma comunhão divina que nos assegura o seu controle sobre as nossas circunstâncias.
Habitualmente mergulhe nas Escrituras para reconstruir os músculos da fé, concentrando-se intensamente nos livros da Bíblia centrados na fé e nas histórias de figuras bíblicas que enfrentaram dúvidas, mas triunfaram pela fé, como Gideão ou Moisés. E sempre revisite os testemunhos, não apenas de figuras bíblicas, mas de pessoas dentro de sua própria vida e comunidade. Testemunhar e reconhecer casos tangíveis em que a fé foi cumprida pode reforçar tremendamente a crença interior, fortalecendo o seu espírito para resistir ao fascínio da dúvida. Nesta jornada, embora a dúvida possa sussurrar em momentos de fraqueza, confronte-a com a certeza da palavra de Deus. Disciplinar seu coração e ambiente em direção à fé é uma prática intencional. Através disso, você cria uma posição inabalável contra a dúvida, permitindo que suas orações e ações influenciem umas às outras positivamente, formando um sistema de crenças inabalável e sintonizado com as promessas de Deus. À medida que nos aprofundamos na compreensão de como as nossas ações pós-oração impactam a fé, vamos garantir que a dúvida não encontre espaço para criar raízes. Em vez disso, pratiquemos a vigilância, nutrindo a nossa própria fé para um crescimento florescente. Após a exploração profunda de como a dúvida pode surgir, obscurecendo sutilmente a sua fé, agora nos aprofundamos em uma armadilha diferente, mas igualmente significativa, que pode surgir após a oração: a inconsistência em alinhar suas ações com suas orações. Este erro, muitas vezes despercebido, pode minar a própria essência e potência das suas petições a Deus. Considere as poderosas palavras escritas em Tiago 1:22. Não apenas ouçam a palavra e assim se enganem. Façam o que ela diz. Isto é mais do que um apelo à ação. É uma exortação para viver uma vida que incorpore a fé que você professa. Imagine plantar sementes com a esperança de um jardim florescente, dar meia volta e depois arrancá-las. Ações contrárias às suas orações são como um ato de autossabotagem. Reflita sobre a figura bíblica Neemias, que é um modelo exemplar de alinhamento de ações com orações. Diante da terrível situação dos muros de Jerusalém em ruínas, Neemias não apenas orou pela restauração, ele participou ativamente da reconstrução. Cada movimento seu, desde garantir o apoio do rei até organizar o trabalho com eficiência, estava em harmonia com suas orações. Pode-se deduzir da sua história a importância do envolvimento espiritual e prático, demonstrando que a fé genuína sempre se traduz em ação. Há um princípio profundamente espiritual em jogo aqui: obediência. Quando suas orações não estão em sincronia com suas ações, muitas vezes é o reflexo de um coração que não está totalmente entregue à vontade de Deus. A obediência não se trata apenas de aderir às regras. Trata-se de confiar na orientação divina para moldar seu caminho a seguir. Quando Moisés conduziu os israelitas para fora do Egito, as suas ações refletiram consistentemente as suas instruções divinas, demonstrando a sua fé inabalável. Viver alinhado com suas orações começa com escolhas intencionais. Reserve um tempo para avaliar suas ações. Elas refletem uma vida que acredita que suas petições serão atendidas. Suas atividades diárias estão reforçando ou negando os pedidos que você apresentou a Deus. Esta autoavaliação não tem como objetivo induzir culpa, mas sim catalisar o crescimento e o alinhamento. Às vezes, a dissonância entre ações e orações surge da falta de clareza ou compreensão da vontade de Deus. Pode haver momentos em que você ora sinceramente por orientação, mas continua a trilhar um caminho que contradiz a sabedoria divina. Nesses casos, busque maior clareza por meio das Escrituras e de conselhos sábios. A palavra de Deus oferece uma lâmpada para os seus pés e uma luz para o seu caminho, conforme descrito no Salmo 119, 105. Deixe esta luz iluminar suas decisões. É essencial explorar etapas práticas para alinhar sua vida com suas orações. Comece aos poucos. Se você está orando pela paz, cultive a paz em seus relacionamentos, em seu ambiente e, o mais importante, em seu coração. Se você está
Implorando por provisão, encontre Deus no meio do caminho, administrando seus recursos com sabedoria e buscando oportunidades diligentemente. O ato de alinhar as ações com a oração é um processo dinâmico de fé em ação. A cada ato deliberado que ecoa suas orações, você se posiciona numa postura de expectativa e prontidão para receber as bênçãos de Deus. Trata-se de criar um terreno fértil, um ambiente onde as possibilidades divinas possam se manifestar. Há beleza nesta sinergia, uma dança divina entre os planos do céu e os seus passos terrenos. Além disso, resista à inércia da passividade que faz de você um mero espectador de sua jornada espiritual. Reconheça que a oração não é um esforço solitário. Foi projetado para despertar uma fé responsiva e viva. Permita que suas orações alimentem suas ações e vice-versa. Ao incorporar essa compreensão em sua vida, você observará uma transformação notável. Seus dias não serão mais uma coleção de atividades desconectadas, mas uma narrativa coesa de fé em ação, um testemunho de uma vida vivida plenamente no propósito de Deus. Lembre-se, Deus se deleita em ver a sua fé expressa através da ação. A cada passo que você dá em alinhamento com suas promessas divinas, você se aproxima do cumprimento dessas promessas. Então, deixe suas ações cantarem harmoniosamente com suas orações, criando uma sinfonia linda e cheia de fé que ressoa no coração de Deus. A impaciência com o tempo de Deus é uma armadilha comum que muitos de nós encontramos ao navegar em nossas jornadas espirituais. Num mundo onde a gratificação instantânea muitas vezes reina suprema, a espera pode parecer uma eternidade, especialmente quando se trata de questões urgentes do nosso coração. Mas, como filhos de Deus, devemos lembrar-nos da sabedoria encontrada em Eclesiastes 3:1, que nos assegura que há um tempo para tudo e um tempo para cada atividade debaixo dos céus. Considere como é fácil cansar-se da espera. Elevamos nossas orações com corações fervorosos, esperando respostas imediatas. Quando essas respostas demoram, a dúvida e a ansiedade podem começar a piorar. Podemos questionar se nossas orações foram ouvidas ou nos perguntar se fizemos algo errado. Mas é crucial lembrar que os prazos de Deus não são os nossos e que os seus planos são muito maiores do que as nossas mentes finitas podem compreender. A história de Abraão e Sara oferece um lembrete comovente dos perigos da impaciência. Deus havia prometido descendentes a Abraão tão incontáveis quanto as estrelas, mas anos se passaram sem qualquer sinal de cumprimento. A impaciência levou Sara a sugerir que Abraão tivesse um filho com Hagar, sua serva, o que resultou em uma linhagem não alinhada com a promessa original de Deus. Este ato de pressa criou discórdia familiar e sofrimento, ilustrando as consequências de sair do tempo perfeito de Deus. A história de Abraão e Sara é um conto de advertência. Serve como um lembrete de que resolver o problema com as nossas próprias mãos, em vez de confiar no tempo divino, pode levar a resultados inesperados. É um chamado para cultivar a paciência, fruto do Espírito, que reflete maturidade e confiança na sabedoria e no poder de Deus. Durante os períodos de espera, alguém poderia perguntar: como posso fortalecer a minha fé? A resposta começa com oração e reflexão, buscando a presença de Deus na espera. Este é um momento para construir um relacionamento mais profundo com Ele, reconhecendo que a demora não significa negação, significa apenas que estamos sendo preparados para algo melhor do que imaginamos. Quando confrontado com impaciência, pratique a introspecção. Examine se a sua necessidade de pressa decorre da falta de confiança ou de pressões externas. O mundo muitas vezes pressiona-nos para agirmos rapidamente, equiparando velocidade ao sucesso, mas o caminho de Deus é de consideração ponderada. É durante esses momentos que devemos praticar a entrega, liberando o controle e confiando que Deus está orquestrando os acontecimentos em segundo plano, mesmo quando não o vemos. Além disso, abraçar a paciência remodela nosso caráter. Não se trata de esperar passivamente ou de suspender a vida até que uma oração seja respondida, mas de envolver-se ativamente com a presença e as promessas de Deus aqui e agora.
Trata-se de encontrar paz em seu ritmo e descansar sabendo que seu tempo é sempre perfeito. Este período de espera também apresenta uma oportunidade para mudar o foco. Em vez de nos fixarmos no quando, trata-se de nos concentrarmos no quem, o Deus que é fiel e justo. Filipenses 4, 6, 7 nos lembra de não estarmos ansiosos por nada, mas em tudo, através da oração e súplica, com ação de graças, para apresentar nossos pedidos a Deus. Então, como cultivamos essa paciência? Comece fundamentando-se nas promessas bíblicas, deixando que elas sejam o bálsamo que acalma a impaciência. O diário também pode ser uma ferramenta poderosa, permitindo-lhe registrar as suas orações e testemunhar a fidelidade de Deus ao longo do tempo. Procurem uma comunidade com outros crentes, compartilhando experiências de espera e encorajando uns aos outros a permanecerem firmes na fé. Nesta jornada espiritual, não apressemos o processo, mas sim desaceleremos e apreciemos a beleza de cada momento que nos aproxima das promessas de Deus. Nesta garantia, encontramos a força para confiar, a graça para perseverar e a fé para celebrar o seu tempo, sabendo que tudo estará exatamente certo quando chegar. Depois da oração, um dos erros mais críticos que podemos cometer é permitir que emoções negativas assumam o controle de nossas vidas. O medo, a ansiedade e a dúvida podem facilmente surgir, especialmente quando nos sentimos incertos sobre o futuro ou quando as preocupações pairam em nossos corações. Essas emoções podem ser tão avassaladoras que abafam a voz mansa e delicada de Deus, tornando difícil para nós descansarmos verdadeiramente em sua presença e paz. Essas emoções podem nos levar a questionar tudo o que oramos, impedindo-nos de abraçar a serenidade que advém da confiança em Deus. É por isso que deixar as emoções negativas dominarem é um erro significativo a ser evitado a todo custo. Filipenses 4, 6, 7 oferece um lembrete profundo de como devemos lidar com nossas ansiedades. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em qualquer situação, pela oração e súplicas com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Esta escritura destaca duas ações fundamentais: orar com ações de graças e confiar na paz de Deus. Quando apresentamos nossos pedidos com gratidão, mudamos o foco de nossas ansiedades para a capacidade de Deus de gerenciá-las. Esta mudança consciente desempenha um papel crucial para acalmar nossos corações inquietos. Considere a turbulência emocional que os pensamentos negativos podem provocar. Eles são como uma tempestade violenta que pode obscurecer nosso julgamento e perturbar nossa paz. Permitir que esses sentimentos assumam o controle torna praticamente impossível experimentar a paz que Deus nos promete. Aqui devemos praticar a disciplina e o hábito da rendição, libertando-nos da ansiedade e do medo e optando por confiar na estabilidade que advém das promessas de Deus. Mas como fazemos isso de forma eficaz? O diário de oração pode ser uma ferramenta transformadora nesta batalha contra a negatividade. Ao escrever nossas orações e as emoções que as acompanham, podemos começar a ver padrões em nossos pensamentos. Nossos diários tornam-se um lugar onde não apenas desabafamos nossos medos e preocupações, mas também registramos a fidelidade de Deus ao longo do tempo. Este ato físico de escrever pode simbolizar o abandono de nossos fardos, um exercício que nos ajuda a colocar mentalmente nossas preocupações aos pés de Jesus. Além disso, procurar uma comunidade de apoio desempenha um papel essencial neste processo. Compartilhar nossas lutas com amigos de confiança ou com uma comunidade religiosa cria um espaço de encorajamento e responsabilização. Estas comunidades funcionam como âncoras, lembrando-nos das verdades de Deus quando lutamos para vê-las por nós mesmos. Tornamo-nos uma rede de apoio, que coletivamente sustenta uns aos outros em oração, ecoando as garantias de Deus e servindo como vasos da sua paz. O envolvimento na adoração é outra pedra angular no combate ao domínio das emoções negativas. A adoração eleva nosso espírito e redireciona nossa mente
para a grandeza e bondade de Deus. Na adoração, alinhamos os nossos corações com a verdade de Deus, indo além das nossas circunstâncias atuais e entrando numa perspectiva divina que inspira paz e alegria. A adoração é uma declaração de fé, proclama a soberania de Deus sobre as nossas vidas e coloca os nossos olhos na sua autoridade última. A história bíblica de Marta e Maria em Lucas 10, 38 e 42 ilustra lindamente a importância de priorizar a presença de Jesus sobre as nossas ansiedades. Marta estava sobrecarregada com suas responsabilidades, ansiosa e preocupada com tudo que precisava ser feito. Em total contraste, Maria escolheu sentar-se aos pés de Jesus, focada em suas palavras e presença. Ao fazer isso, Maria exemplificou a paz e a clareza que advém de priorizar o tempo com Jesus acima de tudo. Esta narrativa convida-nos a fazer uma pausa e questionar se somos mais como Marta, arrebatados e sobrecarregados, ou como Maria, centrados no que realmente importa. Mudar de uma mentalidade dominada pelo medo e pela ansiedade para uma governada pela paz divina exige esforço consciente e disciplina espiritual. Requer escolhas deliberadas para confiar em Deus em meio à incerteza e fé para acreditar que sua paz é real, acessível e suficiente para todas as nossas necessidades. A presença de ansiedade e medo pós-oração não sinaliza fracasso ou falta de fé. Em vez disso, é um convite a aprofundar a nossa dependência do Espírito Santo, que oferece uma paz insondável. Ao praticar a gratidão, procurar a comunidade, envolver-nos na adoração sincera e forjar uma relação mais profunda com Cristo, podemos aprender a deixar a paz de Deus reinar sobre os nossos corações, abrindo espaço para a esperança e a segurança mesmo nos momentos mais difíceis. Esquecer de agradecer depois da oração é um erro comum que pode minar sutilmente os ganhos espirituais que obtemos por meio de nossa devoção. À medida que transitamos da exploração das emoções negativas para a prática edificante da gratidão, torna-se evidente como o conhecimento dos erros pode guiar-nos para uma vida de oração mais enriquecida. Em 1 Tessalonicenses 5,18, somos lembrados de dar graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esta passagem serve como um lembrete profundo de que a gratidão não é apenas uma reflexão tardia, mas um elemento fundamental da nossa jornada de fé. A gratidão é mais do que apenas uma resposta educada ou um obrigado reflexivo quando as coisas acontecem do nosso jeito. É uma prática contínua que molda a nossa perspectiva, desviando o nosso olhar dos problemas que podem obscurecer a nossa visão e redirecionando-o para a abundância de bênçãos que Deus nos concede. Este ato de agradecimento, profundamente enraizado na nossa vida espiritual, fortalece a nossa fé e enriquece a nossa relação com Deus. Ao dar graças conscientemente, abrimos os nossos corações à sua presença, permitindo que a sua graça permeie todos os aspectos das nossas vidas. Considere a profunda simplicidade e profundidade do ato de Jesus antes de realizar milagres. Um exemplo notável é encontrado em João 6,11, onde Jesus agradece antes de distribuir os pães e os peixes para alimentar a multidão. Este ato poderoso não foi apenas uma oferenda ritualística, foi uma demonstração de reconhecimento da provisão e do poder de Deus antes mesmo de o milagre ocorrer. A ação de graças de Jesus foi uma declaração de fé na abundância de Deus, ensinando-nos que a gratidão pode desbloquear o potencial divino e trazer mudanças milagrosas em nossas vidas. Incorporar a gratidão em nossa prática espiritual requer mais do que reconhecimentos esporádicos. Desenvolver o hábito de gratidão envolve ações deliberadas e consistentes. Uma abordagem prática é manter um diário de gratidão. Ao anotarmos regularmente coisas pelas quais somos gratos, criamos um lembrete tangível das bênçãos de Deus, grandes e pequenas. Essa prática treina nossas mentes para focar na positividade, cultivando uma atitude de apreciação que se torna uma segunda natureza. Com o tempo, esta atitude pode transformar a forma como vemos as nossas circunstâncias,
mudando a nossa mentalidade da escassez para a abundância. Nossas expressões de gratidão não devem se limitar apenas a palavras. As ações servem como um testemunho convincente de nossa apreciação. Por exemplo, expressar agradecimento através de atos de serviço ou gestos gentis para com os outros reflete a nossa gratidão a Deus pelas dádivas que recebemos. A gratidão expressa através da ação torna-se um testemunho vivo da nossa fé. E essas ações muitas vezes se espalham tocando outras pessoas e espalhando positividade. Além disso, a gratidão tem um profundo poder transformador em nosso bem-estar espiritual e emocional. Quando nos concentramos na gratidão, escolhemos conscientemente ver a vida através das lentes da positividade. Esta perspectiva protege os nossos corações contra a amargura e a inveja, emoções que podem corroer a nossa fé. Em vez disso, a gratidão nutre a nossa alma, enchendo-a de alegria e contentamento, independentemente das circunstâncias externas. É um músculo espiritual que se fortalece com o uso, permitindo-nos enfrentar os desafios da vida com resiliência e graça. Ao cometermos o erro de esquecer de agradecer, nos alinhamos mais estreitamente com o propósito de Deus para nós. Ao adotar um estilo de vida de gratidão, não apenas honramos a Deus, mas também refletimos seu amor e graça para o mundo que nos rodeia. Vamos abraçar esta prática transformadora de todo o coração, permitindo que a gratidão nos aproxime de Deus e da vida abundante que Ele promete. Lembre-se, cada momento é uma oportunidade para agradecer e testemunhar as profundas mudanças que a gratidão pode trazer em nossas vidas.